Imagine um cenário de terror apocalíptico, um mundo em ruínas onde a escuridão se espalha e o futuro da humanidade pende por um fio. Você, que está assistindo, já parou para pensar no significado profundo e aterrorizante do livro de Apocalipse? Hoje, vamos explorar um dos capítulos mais assustadores da Bíblia, um capítulo que promete desvelar mistérios tão antigos quanto o tempo e que pode mudar a forma como você encara a sua vida e o mundo à sua volta. Não desligue, porque o que vem a seguir vai te surpreender e desafiar suas crenças de maneiras que você jamais imaginou. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é uma obra que não apenas relata visões que ele teve, é um chamado, um aviso e, acima de tudo, um convite à reflexão. E o capítulo que vamos abordar é, sem dúvida, um dos mais enigmáticos e inquietantes da Escritura. Ao longo dos próximos minutos, você descobrirá, pouco a pouco, a profundidade e a complexidade desse texto, mergulhando em simbolismos que podem parecer chocantes, mas que carregam verdades profundas. Você sabia que Apocalipse não é apenas um livro de previsões sombrias sobre o fim do mundo? Para muitos, é uma fonte de esperança, uma promessa de renovação e redenção. Porém, há um capítulo, uma passagem que deixa a maioria das pessoas em estado de perplexidade e terror. Estamos falando do capítulo 9, que descreve a libertação de seres demoníacos e a devastação que eles causam na Terra. Mas o que isso realmente significa? Por que essa parte é tão temida? Se você já se perguntou sobre as alegorias contidas nas páginas do Apocalipse ou se olhou para as notícias do mundo atual e se sentiu inquieto, você não está sozinho. Muitos estudiosos e teólogos têm debatido a relevância dessas passagens nos tempos modernos. O que faz desse capítulo um dos mais aterradores? É a imagem vívida que ele evoca, em uma invasão do mal em um mundo que está à beira do colapso. É hora de mergulhar de cabeça nessa narrativa chocante e explorar o que realmente está em jogo. Na primeira parte do capítulo 9, ocorre a abertura do quinto selo, onde uma estrela que caiu do céu recebe a chave do poço do abismo. Essa estrela, interpretada como um anjo ou um ser celestial que se rebelou, simboliza a queda e a perda de poder. Imagine a cena: o céu escurece, e a terra é inundada por fumaça que brota do abismo, criando uma atmosfera densa e opressiva. É aqui que a narrativa se torna arrebatadora. O que está emergindo deste poço? Quais horrores estão prestes a ser libertados? Essa passagem é um ícone do medo que cerca a ideia do desconhecido. É o medo de que forças além do nosso controle estejam prestes a se desencadear. Você pode se perguntar: e isso é apenas uma fábula ou há um aviso real aqui? E essa é uma pergunta poderosa, que ecoa por séculos ao longo das páginas da história. Cada geração se viu confrontada por suas próprias estrelas caídas, suas crises e catástrofes, cada uma trazendo consigo a possibilidade de um apocalipse. Ao continuar a leitura, vemos que os seres que emergem do abismo são descritos como gafanhotos gigantes, com poder para atormentar a humanidade. Mas não são gafanhotos quaisquer, eles têm o poder de ferir, de causar dor insuportável, mas estranhamente, são limitados em suas ações e não podem tocar aqueles que têm o selo de Deus. Aqui, a narrativa se torna ainda mais intrigante. O que significa ter esse selo? É uma proteção divina? E quem são esses que gozam de tal proteção? Essas imagens são exploradas ao longo da história, gerando debates acalorados sobre os rótulos entre crentes e não crentes. A simbologia dos gafanhotos é especialmente impactante, como um reflexo de nossas próprias ansiedades e medos sobre o que poderia acontecer se o mal se libertasse, se a ordem fosse rompida. Você pode estar pensando: como isso se relaciona comigo? A conexão entre a narrativa bíblica e as nossas inquietações diárias é mais próxima do que se imagina, revelando um lado humano no centro de toda essa história. Cada versículo, cada imagem traz à tona o desespero de seres humanos frente ao desconhecido, e é aqui que tal capítulo ganha vida. Pergunto a você: em quais momentos de sua vida você se sentiu atormentado, como se forças além do seu controle estivessem agindo contra você? Este é o âmago da coisa. O Apocalipse revela medos primordiais que todos compartilhamos, mesmo que em diferentes contextos. Conforme avançamos pelo capítulo 9, notamos a presença de figuras míticas.
Os gafanhotos são acompanhados por um rei Abaddon, que significa destruição. Seu outro nome, Apollyon, ecoa através da história como um símbolo de destruição irreversível. Mas o que isso representa no nosso cotidiano? Você já parou para pensar que muitas vezes nós mesmos somos os responsáveis pela nossa própria destruição? Essa força que vem de dentro é, talvez, uma das maiores armadilhas que enfrentamos. Há quem diga que, ao falarmos sobre o Apocalipse, tocamos em questões de escolha e liberdade. Essa luta entre o bem e o mal se reflete na luta interna de cada um de nós. A destruição pode não ser apenas externa, mas também interna, um reflexo de nossas escolhas de vida. E ao chegarmos nesse ponto, somos confrontados com uma pergunta inquietante: o que realmente tem o poder de destruir a nossa vida? Se você achava que tudo isso era sombrio, prepare-se, a descrição dos tormentos causados por essas criaturas é ainda mais aterrorizante. São 5 meses de angústia, uma eternidade em períodos de dor e sofrimento. Mas aqui vem a reviravolta: por que é que a humanidade, mesmo diante de tanto sofrimento, não se volta para Deus? Essa é a verdadeira essência do capítulo, a resiliência do espírito humano, mesmo nas piores de suas crises. O abismo, então, representa as escolhas que fazemos e as consequências delas. E sempre que achamos que já vimos o pior, o texto nos surpreende mais uma vez. À medida que se desenrola, percebemos que os seres que atormentam a humanidade não a destroem fisicamente, mas causam uma dor emocional e espiritual que, de maneira insidiosa, corrói. Essa ideia é ainda mais perturbadora, uma vez que ilustra que a batalha mais intrincada não é contra forças externas, mas contra as nossas próprias fraquezas e medos. Você pode se perguntar: qual o propósito de tudo isso? Essa passagem, com seu simbolismo intenso, força nós, espectadores dessa realidade, a encarar nossos próprios demônios e a nos perguntar: o que pode ser mais aterrorizante do que a destruição física senão a destruição da alma? A partir daqui, começamos a vislumbrar a janela para um entendimento mais profundo. O que deve parecer um pesadelo em palavras se torna uma reflexão sobre a condição humana. É uma luta constante entre a luz e a escuridão, uma batalha de resistência e sobrevivência. O medo precisa ser encarado, os desafios têm que ser superados, mas, será que a maioria de nós consegue realmente encontrar força no meio da adversidade? Uma mudança radical ocorre parando para contemplar o papel do arrependimento e do perdão. Lentamente, percebemos que não se trata apenas de um castigo, mas de uma oportunidade para a redenção. Ao encarar os tormentos do nosso cotidiano, será que estamos realmente sobrevivendo às tormentas que surgem em nossa vida? Essa reflexão se torna mais importante à medida que navegamos pelos últimos versículos do capítulo, onde as alegorias se intensificam, e perguntamos: será que a verdadeira destruição é a falta de esperança? E enquanto nos aproximamos do final dessa jornada pela descrição do terror absoluto, a previsão de calamidades e os desafios que nos cercam, somos levados a uma reflexão final: em um mundo onde a dor e o sofrimento parecem prevalecer, quem realmente somos nós diante de tudo isso? O apelo ao arrependimento é um convite a reconhecer nossas falhas e a procurar aquilo que realmente importa, a conexão com algo maior do que nós mesmos. O que se passa a seguir no texto nos levará a novas revelações, novas perguntas e mais desafios, que não podem ser perdidos de vista. Estamos apenas arranhando a superfície desse capítulo marcante e intenso. O que vem por aí é ainda mais aterrorizante, mais revelador, e exato é o momento em que nossa perspectiva sobre o livro do Apocalipse muda radicalmente. Este foi apenas o começo da nossa exploração. Prepare-se, porque a próxima parte revelará ainda mais segredos e mistérios que deixarão você questionando cada palavra lida até agora. À medida que nos aprofundamos no que vem a seguir, as imagens que o livro do Apocalipse nos oferece se tornam cada vez mais complexas e inquietantes. Descobrimos que os horrores desencadeados têm um propósito maior, uma mensagem implícita que se entrelaça na narrativa. No entanto, o capítulo 9 não é apenas uma lista de calamidades, é uma advertência sobre o que acontece quando a humanidade se afasta da espiritualidade e dos valores que realmente importam. Enquanto os gafanhotos atormentam as pessoas, vemos que essa dor não é meramente física. A tormenta psicológica e espiritual que se revela é tão devastadora, talvez, até mais,
do que qualquer destruição visível. Quando refletimos sobre esses tormentos, somos forçados a confrontar nossa própria dor, nossos arrependimentos, e até nosso estado de consciência. Isso levanta uma questão inquietante: por que a humanidade ignora essas lições, mesmo em face de tantas adversidades? A narrativa nos conta que, mesmo diante do caos, muitos ainda não se voltam para Deus. Essa ideia se repete frequentemente, levando à reflexão sobre como todos nós, em nossa vida diária, podemos ignorar sinais de alerta e funcionar de maneira imutável diante da adversidade. O texto nos leva a inquirir sobre a natureza da obstinação humana e sobre a necessidade de despertar para uma nova percepção. O que serão esses tormentos que os gafanhotos impõem? Eles representam a liberdade perdida, a ausência de propósito e a dúvida exacerbada em tempos de crise. Cada um de nós possui um gafanhoto interior, uma força negativa que pode nos torturar de várias maneiras, seja por meio do medo, da culpa ou de uma incessante busca por aprovação. A batalha interior que travamos é tão real quanto as calamidades que o povo enfrenta nesse cenário apocalíptico. Você já se sentiu aprisionado por suas próprias inseguranças? Essa é uma luta comum que todos enfrentamos de alguma forma. Assim, o que encontramos nas profundezas desse poço, onde os gafanhotos estão imersos, não é somente uma representação do mal exterior, mas uma imagem das tormentas que ressoam dentro de nós. Como conseguimos romper esse ciclo de dor e destruição? O que precisamos para nos voltarmos em direção à luz? Na narrativa, é mencionado que após 5 meses de tormento, a humanidade não se arrependeu de suas ações ou buscou a redenção. Este ponto é crucial, pois provoca uma reflexão sobre o que a dor e o sofrimento precisam fazer para que possamos mudar. É como se estivéssemos diante de um espelho em que o reflexo nos revela a nossa verdadeira natureza. Por que o ser humano resiste a se transformar, mesmo diante do caos? Estamos imersos numa negação que nos impede de buscar a cura e a liberdade interna. À medida que a história se desenrola, somos apresentados ao conceito de Abaddon, o rei dos gafanhotos, simbolizando não apenas destruição externa, mas também a desolação que podemos criar em nossas próprias vidas. Como diz a passagem, e foi dado a eles o poder, assim como o poder que têm os escorpiões da terra. Imagine por um momento o que isso significa, o poder de causar dor. Voltemo-nos agora para a nossa realidade: quantas vezes nos tornamos os escorpiões na vida uns dos outros? Essa é outra camada de interpretação que nos leva a um entendimento mais amplo da condição humana. O fim do capítulo 9 traz uma visão perturbadora em que a falta de arrependimento leva a um ciclo interminável de dano. É o ciclo do comportamento humano que muitas vezes ignora a compaixão e a empatia, levando a uma espiral descendente de destruição e dor. Pense sobre isso: você já teve a oportunidade de escolher entre a empatia e o ressentimento, mas acabou se entregando ao último? Essa reflexão não é apenas confrontante, é transformadora. Além disso, em um nível mais amplo, o texto sugere que o Apocalipse é um chamado à ação. Cada pessoa que lê estas palavras é confrontada com suas próprias escolhas, suas ações e suas consequências. Ao ignorarmos o arrependimento, perdemos o que nos torna humanos e, mais importante, a nossa capacidade de mudar. O que acontecerá quando a dor se tornar insuportável? Seremos capazes de nos voltar para a luz, ou permaneceremos presos na escuridão do nosso próprio abismo? Enquanto o capítulo avança, nos dá uma imagem poderosa das consequências da escolha. O medo do desconhecido pode nos paralisar, mas também pode nos motivar a agir com força e determinação, não apenas para sobrevivermos, mas para realmente vivermos. Podemos escolher enfrentar a dor e buscar crescimento, ou permanecer fechados em nossas próprias prisões mentais, aterrorizados pelo que vem a seguir. A dinâmica da luta interna é refletida em nosso cotidiano. Às vezes, as tempestades que enfrentamos não vêm de fora, mas sim se originam em nossos próprios pensamentos e emoções. Assim sendo, aprendemos a valorizar nosso bem-estar emocional e espiritual. Quando nos deparamos com a dor, pode ser difícil ver além dela. A beleza do Apocalipse, mesmo em sua descrição sombria, reside na oportunidade que ele nos dá e a oportunidade de renascer, de limpar a alma e buscar um novo caminho. O capítulo 9 do Apocalipse é uma profunda alegoria sobre a transformação.
Ao adentrarmos nas escuridões da nossa própria vida, podemos encontrar pistas sobre como avançar em direção à cura e à expectativa de um futuro mais brilhante. Essa é a verdadeira essência de um apocalipse pessoal, é o momento em que nos vemos obrigados a fazer uma escolha, em continuar a espécie de vida que estamos vivendo ou permitir que a luz nos guie para novos começos. Em uma época de incertezas, como a que vivemos hoje, o apelo por mudança e por arrependimento se torna ainda mais significativo. O mundo que nos cerca pode estar desmoronando, mas cada um de nós possui a capacidade de semear esperança, não apenas em nossas vidas, mas nas vidas das pessoas ao nosso redor. Quando confrontamos nossas sombras, não apenas encontramos a força que reside em nós, mas também ajudamos a eliminar a escuridão da vida de outros. O Apocalipse, então, não é apenas um evento final, é um processo contínuo de crescimento, transformação e renovação. Ao encerrarmos essa reflexão, somos lembrados de que, mesmo nas piores circunstâncias, sempre há espaço para a luz, para o perdão e para a esperança que renasce. Compreendemos que as lições do livro de Apocalipse podem impactar não apenas o nosso entendimento sobre o mundo, mas também a nossa própria jornada pessoal. O capítulo 9, com seus desafios e suas advertências, nos convida a reflexões profundas sobre o que realmente significa viver em um estado de constante vigilância e propósito. Como você irá responder a esse convite? A escolha é sua. Prepare-se, pois esta foi apenas uma viagem pelo que há dentro dessa narrativa. O Apocalipse não deve ser encarado apenas como uma profecia de desgraças, mas como um alerta para a humanidade, um lembrete da importância do autoconhecimento e da busca pela luz em meio ao caos. A jornada continua, e cada um de nós tem um papel fundamental a desempenhar na escrita da própria história.